Todas as informações da história estão aí na descrição. Tudo se inicia com uma narrativa discutindo a potencial existência de vida em outros planetas. Apesar de vários esforços para encontrar seres extraterrestres, evidências conclusivas ainda não foram encontradas. Como resultado, quaisquer descobertas nesse campo podem ser um grande marco na história humana. Na próxima cena, uma espaçonave chamada Meilin é vista em órbita da Terra. Dentro dela, o comandante Roger Nelson comunica-se com o controle da missão da NASA, relatando interferência nos monitores a bordo. O oficial do outro lado tranquiliza, explicando que estão no processo de baixar um plugin de inteligência artificial. Enquanto conversam, o Nelson diz que vai acordar em Titã, a maior lua de Saturno. 1 ano e meio do momento atual, com os sistemas de controle já configurados. O centro de controle lembra ao Nelson que o impulso gravitacional começará em 2 minutos e pergunta se ele está pronto para o êxtase. No entanto, o comandante está ocupado admirando a vista hipnotizante do espaço pela janela, dizendo que é tão malditamente lindo. Eventualmente, ele deita em uma cápsula para entrar em hibernação por 18 meses. Então a cena muda para 2 anos e meio antes, onde o Nelson e a sua esposa Abigail estavam se divertindo com amigos. Enquanto isso, o Nelson recebe uma ligação de um oficial da NASA, informando sobre um briefing de uma missão espacial no dia seguinte. Essa notícia duplica a felicidade do casal, porque o Nelson finalmente vai realizar o seu sonho de ir para o espaço. No dia seguinte, no briefing, o gerente do projeto da NASA, Gerald Becker, diz ao Nelson que eles detectaram uma anomalia do rádio, um pulso de baixa frequência com repetição regular. Após o primeiro sinal anômalo, eles detectaram mais 2 com frequência mais alta, e o Gerald observa que essas mensagens sonoras criam uma tríade tonal maior perfeita e conclui que o sinal é artificial. Essa revelação deixa o Nelson chocado, pois ele não pode acreditar que algo do outro lado da galáxia estava enviando uma música para a Terra. Quando ele pergunta sobre a origem desses sinais misteriosos, o Jared revela que todos os sinais emanam de dentro do sistema solar. O primeiro de Titã, o segundo da lua de Netuno, chamada Tritão, e o terceiro de um planeta anão chamado Ice. Para obter mais informações, a NASA planeja enviar o Nelson já para o espaço. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Craig Stewart, fornece mais detalhes, explicando que a missão do Nelson envolve visitar esses locais e encontrar as fontes dos sinais e coletar amostras. É um pouquinho entediante, parecendo até Starfield. Segundo Jared, a janela ideal para o lançamento da espaçonave será apenas depois de 8 anos, mas também há uma janela menos favorável que pode ser lançada em 2 anos e meio. E para evitar que a China assuma a liderança, eles devem optar pela janela menos ideal, a de 2 anos e meio. A parte mais difícil dessa missão é que o Nelson terá que passar 10 anos no espaço longe de amigos e família. Apesar disso, o Nelson toma uma decisão corajosa e se voluntaria para ir. Mais tarde, ele compartilha os detalhes da sua missão com a sua esposa, Abigail, que claramente estava chateada porque teria que ficar longe do marido por muito tempo. Inicialmente, ela reluta bastante em deixar ele ir, mas o Nelson de alguma forma consegue persuadi-la. Melhor no espaço do que na prisão, querida. Então a cena muda para o dia 542 da missão, quando o Nelson acorda do êxtase. Ele é recebido por seu assistente de inteligência artificial, Ferdinand, que o ajuda a monitorar os sistemas da espaçonave. Essa voz de inteligência artificial fornece um relatório detalhado sobre os eventos que aconteceram enquanto o Nelson estava dormindo, recapitulando os mistérios. Também revela que eles vão entrar na órbita de Saturno dentro das próximas 24 horas. Depois disso, o Nelson começa a verificar os e-mails que recebeu do centro de controle da NASA. Entre os numerosos e-mails, ele encontra imagens da sua esposa, que o cumprimenta e pede para jogar xadrez com ela. Depois de responder com sua jogada, o Nelson continua revisando os e-mails. Em um deles, ele descobre que a China adiou seu lançamento por 1 ano, optando por seguir diretamente para Tritão. Mais tarde, o Nelson recebeu outra mensagem de vídeo do Jared parabenizando ele por seu progresso no espaço. O Jared também diz que ofereceu a Abigail para parabenizá-lo pessoalmente, mas ela estava passando por um momento difícil devido a um colapso nervoso. Apesar de se sentir triste com essa notícia, o Nelson continua suas funções enquanto Meilin entra na órbita de Saturno. O Nelson descobre que o sinal misterioso tem origem perto de um dos lagos de metano de Titã.
Com essa informação em mãos, ele embarca em um módulo de pouso e se separa da nave principal para se aproximar da superfície de Titã, acompanhado por outra voz de inteligência artificial chamada Neil. Ele pousa em uma geleira e então implanta uma mangueira no lago para coletar amostras. Depois disso, ele carrega o equipamento necessário e se aventura para localizar a fonte do sinal. Ao chegar um pouco mais longe, o Neil transmite a mensagem do Ferdinand para o comandante, alertando sobre uma tempestade se aproximando do leste e o perigo potencial de explosão de fumaças de metano. No entanto, o Nelson estava muito mais perto da fonte e decide recuperar o transmissor antes de voltar. Pouco depois, ele descobre que a fonte do sinal estava vindo de fato do lago de metano. Apesar de estar ciente dos riscos, o Nelson avança para localizar o transmissor, que se assemelha a uma bola de vidro. Ele o recupera e corre de volta para o módulo de pouso pouco antes da tempestade o atingir. Enquanto espera a tempestade passar, o Nelson examina o transmissor alienígena impulsionado pela curiosidade. Ele retira suas luvas e decide tocá-lo com o dedo, ignorando o aviso do Neil. Assim que ele faz contato, sua comunicação com o Neil é abruptamente cortada e ele experimenta a sensação de ser sugado por um buraco negro. Felizmente, quando ele entra em pânico, deixa o transmissor cair e ele volta ao normal. Quando a tempestade se dissipa, o Nelson faz o seu caminho de volta para sua nave-mãe. Uma vez dentro da Melim, ele ajusta sua trajetória para Netuno, seguindo para outra jornada. Então, ele entra imediatamente em contato com o centro de controle da NASA e relata sua descoberta. Pouco depois, o Jared responde, elogiando Nelson por seu trabalho excepcional. Ele também enfatiza a importância de aderir ao protocolo e evitar qualquer manipulação do objeto. Ao escutar isso, o comandante envia outra mensagem, admitindo que já tocou o transmissor com as mãos nuas e detalha sua reação peculiar. Ele solicita permissão para repetir a ação e gravar o fenômeno em vídeo para que eles possam ver o que está acontecendo. Ele aguarda a resposta do Jared, e o Nelson examina o líquido de metano do lago e fica surpreso ao encontrar aminoácidos, o que indica que a vida é possível no planeta. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de vídeo da Abigail que o informa sobre um grande problema que surgiu. Ela afirma que algum hacker chinês invadiu o sistema de computador dela e tentou acessar informações sobre a missão atual deles. Para garantir a segurança, o Craig ameaçou proibi-la completamente do centro de controle da NASA. Como resultado, a Abigail estava bem desanimada, pois teme perder a única forma de se comunicar com seu marido. Embora tenha sido apenas 1 ano e meio, ela já sente que estava enviando mensagens para um homem morto. Em resposta, o Nelson envia outra mensagem de vídeo mostrando que estava forte. Ele também faz sua próxima jogada de xadrez e fala poeticamente sobre todas aquelas memórias felizes deles. A cena então avança rapidamente para 32 meses depois, quando Nelson acorda novamente. Como antes, o Ferdinand o cumprimenta e começa a relatar tudo o que aconteceu na sua ausência. De acordo com a inteligência artificial, uma anomalia foi detectada no transmissor alienígena, coincidindo com um aumento na atividade cerebral do Nelson, um fenômeno considerado impossível durante o êxtase. Enquanto revisa os e-mails, o Nelson encontra uma mensagem de vídeo do Garrett, na qual ele revela que o transmissor alienígena ainda estava emitindo sinais que se assemelham a um código binário, e eles estão tentando decifrá-lo. Outro e-mail informa ao Nelson de uma interferência no sistema do Ferdinand, provavelmente devido a uma tentativa de hackeamento. Mais tarde, ele decide novamente fazer contato com o transmissor alienígena, e dessa vez pedindo ao Ferdinand para filmá-lo. Ao tocar nele, a bola de vidro se ilumina e imagens inexplicáveis piscam diante dos seus olhos, deixando-o desconfortável. O Ferdinand transmite o vídeo gravado para o centro de controle. Enquanto isso, Melim entra na órbita de Tritão. Enquanto lê o módulo de pouso, o Nelson recebe outra mensagem do Garrett, revelando um incidente na missão espacial chinesa, que resultou na morte dos 3 astronautas. Isso deixa o comandante nervoso, mas ele continua sua missão. Os riscos são maiores dessa vez, pois ele deve encontrar o segundo transmissor em um tempo limitado, ou então perderá a janela para Ares. A próxima cena mostra o Nelson pousando em Tritão e procura a fonte do sinal em uma cratera. Ele desce com cautela e consegue localizar a fonte em poucos minutos. Acontece que o transmissor parece exatamente igual ao anterior. Com apenas 9 minutos antes da decolagem, ele guarda o transmissor em um recipiente e começa a voltar para o módulo de pouso. Mas, em uma virada infeliz, ele acidentalmente deixa cair o recipiente ao subir. Isso leva o Nelson a voltar para recuperá-lo. Apesar de ter apenas 4 minutos até a partida, ele consegue chegar ao módulo de pouso segundos antes do limite de tempo e instrui o Neil a iniciar o motor e retornar à nave-mãe.
Sem qualquer atraso, ele então define outra trajetória para Hades. Depois disso, Nelson envia outra mensagem de vídeo para o centro de controle atualizando eles sobre o segundo transmissor. Ele começa a examinar o gelo que coletou de Tritão e no meio disso, uma mensagem de vídeo da Abigail chega, expressando sua profunda saudade. Agora que já se passaram 4 anos, ela também expressa seu medo de perdê-lo, especialmente após saber do trágico acidente chinês. Isso obviamente entristece o Nelson, mas ele de alguma forma consegue se distrair e continua sua análise do gelo, descobrindo várias impurezas diferentes das quais encontradas na água do mar. Mais tarde ele recebe uma mensagem do Craig que ele fala sobre a delicadeza da missão. Para garantir a segurança, o Nelson só entrará em contato com ele, enquanto Abigail e outros civis não terão acesso ao centro de controle daqui em diante. O Craig também ordena que o Nelson evite os transmissores misteriosos devido à sua natureza desconhecida e perigo potencial, mas apesar do aviso severo, o Nelson decide tocar ambos os transmissores simultaneamente. Como consequência, ele passa por outro episódio de visões inexplicáveis. Então a cena corta para o dia 279 da missão, e nós vemos ele pousando em Hades, onde o Nelson encontra o terceiro transmissor, mas dessa vez estava coberto de muco. Ao recuperar o transmissor e algumas amostras, ele volta para o módulo de pouso. Durante o processo de acoplagem com a nave-mãe, ele enfrenta um problema. A inteligência artificial começa a se comunicar em chinês. Sentindo uma ameaça iminente, ele ordena prontamente que o Ferdinando apague toda a sua memória e revise o sistema de segurança. Felizmente, a situação é controlada, permitindo que o módulo se acople com sucesso. Assim que entra em Melim, o Nelson instrui tanto Ferdinand quanto ao Neil a não autorizar nenhuma alteração no sistema da sua missão sem a sua permissão. Depois disso, ele começa a examinar a amostra que ele coletou com a ajuda do Ferdinand e descobre partículas de DNA nela, deixando-o chocado por um momento. Ele grava uma mensagem de vídeo animada revelando essa descoberta emocionante ao centro de controle da NASA. Além disso, ele informa ao Craig sobre o problema no sistema do Ferdinand e pede que ele verifique o firewall. Até então, ele decide assumir o controle total da nave. Passam-se 4 horas, mas o Nelson não recebe respostas do centro de controle. Enquanto espera, ele coloca os 3 transmissores esféricos lado a lado e começa a tocá-los, apenas acariciando eles em ordens aleatórias e suspirando com alegria. Em determinado momento, ele os coloca juntos, levando a visões com mais detalhes do que antes. Logo após isso, essas visões são abruptamente interrompidas por sinais sonoros ensurdecedores. O Ferdinand relata um enorme fluxo de sinais de rádio. Vários milhões de mensagens passando pelo sistema de comunicação da espaçonave. Mais uma vez, combinando os transmissores, o Nelson instrui a inteligência artificial a analisar os sinais. A análise revela um fluxo interminável de transmissões de rádio originárias de diferentes pontos da galáxia. Os sinais são transmitidos no mesmo tempo, mas permanecem incertos se isso ocorre em tempo real ou se tem origem em um ponto distante do passado. O Nelson tenta compreender as informações desconcertantes. Ele acredita que esses sinais foram transmitidos por criaturas semelhantes aos humanos. Ele acredita que esses alienígenas usam um entrelaçamento quântico para transmitir sinais em ondas de rádio. Ansioso para desvendar mais sobre esses sinais, ele direciona o Ferdinand para analisar 1000 deles em detalhes. Ao fazer isso, a inteligência artificial descobre que os dados binários dentro dos sinais estão codificados no código de DNA. Nesse momento, o Ferdinand detecta outro sinal emanando da nuvem UR, situada muito além dos limites explorados do sistema solar. Levariam 38 anos para alcançar a fonte do sinal se Melim continuar operando. É nesse ponto que o Nelson percebe que não pode recuar depois de chegar tão longe. Após isso, ele grava uma mensagem final para sua esposa, revelando a sua decisão de voar para a nuvem. É o último contato. Ele então faz a sua última jogada de xadrez, antes de encerrar o vídeo. O Nelson instrui o Ferdinand a definir a trajetória para a nuvem. A NASA, assim como o Departamento de Defesa, são contra essa decisão do comandante. O Jared tenta persuadir o Nelson a voltar para casa e exige que a Melim seja devolvida ao centro. No entanto, nosso herói já tomou a decisão e vai de fato para a nuvem. Vai ser uma viagem que vai durar mais uns 38 anos. A partir desse ponto, daqui para a Terra são mais de 4. Ou seja, para ele voltar para a Terra a partir desse ponto, vão ser mais de 60 anos. E a história é finalizada, sem de fato tendo um final para tudo isso. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.